Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário, seguindo a nossa linha de vídeo sobre julgamentos no CARF. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um tema que é importante também, que é essencial, né, no julgamento, que são os memoriais. Qual que é a importância de se fazer um memorial, vamos dizer assim, adequado, né, para os julgadores. Também como encaminhar esses memoriais, jogadores, como é que funciona o sistema do CARF de envio de memoriais e também quais são os erros mais comuns na elaboração de memoriais, tendo em vista que, enfim, os memoriais eles têm uma forma, vamos dizer assim, mais adequada de ser feita, né? Alguns advogados exageram aí no tamanho e em outros aspectos também. Então, o professor Pedranã, como tem experiência tanto como jogador como advogado no CARF, ele vai nos passar um pouquinho sobre como fazer um memorial, né? Qual a importância disso e também quais os cuidados que a gente tem que ter na elaboração de um memorial. Para quem está nos assistindo e ainda não é inscrito no canal, não se esqueçam de se inscrever, isso é importante também para vocês receberem os vídeos. Curtam, né, os vídeos, que isso vai fazer também os vídeos aparecerem para mais pessoas. E eventuais dúvidas que vocês tiverem, mandem aí nos comentários, podem mandar também no Instagram, professor Pedro Anão, para mim, e sintam-se à vontade. Professor Pedro, então, com a palavra, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a todos, obrigado, Jorge. Então, vamos dar continuidade ao nosso tema, que é o processo administrativo tributário, e a gente tem focado mais na questão federal, né? Porque, como o nosso público é bem eclético, variado, né? Então, é uma coisa não específica de cada estado, mas geral, né? Então, já falamos da questão do atendimento à fiscalização, da questão da impugnação, da questão do julgamento da DRJ, falamos da questão do recurso voluntário, quais cuidados, o que é importante, e hoje a gente vai estar falando de como funciona o CARF, do julgamento do CARF, vamos falar da questão dos memoriais, né? Os memoriais, né? Ele não só no processo administrativo, mas também no judiciário é um documento importante, porque ele é um resumo do que seria o caso, né? Quais seriam os argumentos de defesa que o advogado está colocando, né, naquele recurso voluntário que ele fez, né, no qual ele explorou todos os seus argumentos. E no dia do julgamento, por que que é importante a elaboração do memorial? Que é um documento no qual você vai fazer uma síntese dos seus argumentos de defesa. Porque você vai entregar os memoriais para cada conselheiro, né, no caso, que está participando do julgamento, que normalmente é o relator que tem acesso a todo o processo, é ele que vai colocar o processo em pauta, é ele que vai relatar o processo e ele que vai proferir o voto e os demais vão acompanhar ou não aquele julgamento. Então, o memorial é a oportunidade que você tem de poder colocar também para os demais conselheiros os argumentos da sua defesa, né? Então, por isso que a gente sempre fala, qual é o primeiro cuidado que você tem que ter? O memorial não pode ser muito extenso, né? Ele não pode ser um documento de 50 páginas, por exemplo, porque aí ninguém vai ler, né, Jorge? Então, não adianta nada. Então, você tem que lembrar o seguinte, no dia do julgamento, né, o memorial, né? Você vai caminhar antes, hoje tem todo um procedimento que você vai entrar no sistema, caminhar isso, tem prazo, 5 dias antes, 5 dias após a publicação da pauta, ele é encaminhado eletronicamente, e isso vai ser colocado no sistema lá no CARF, e o conselho vai ter acesso a esse documento. Se for um julgamento presencial, você pode levar o documento físico, entregar para a secretária lá no dia do julgamento, aí vai ser distribuído para os conselheiros. Eu acho que, por questão de segurança, faça os dois. Entregue fisicamente, também mande por e-mail, que pode ser que o presidente não autorize que você entregue fisicamente, então você já pelo menos garantiu o documento físico. E aí, por que que ele tem que ser curto? Eu diria no máximo 2 páginas. Porque a pessoa vai ler o seu argumento. Então, o que que você tem que colocar lá? Por exemplo, vai falar de decadência? Fala que é decadência e qual o documento que comprova sobre o pagamento ou retenção ou compensação do tributo. Não precisa mais do que isso. Está falando de uma nulidade? Vai falar do que é nulidade. Vai falar de uma questão que envolve o súmula do CARF, vai falar qual súmula do CARF está sendo, que tem que ser respeitado. Se é um processo que tem repercussão geral, vai falar por que dá repercussão geral, vai citar aquilo. Não precisa ficar transcrevendo, não precisa ser nada extenso, porque, lembre, né, a pessoa não vai ler no momento. Se você for muito extenso, ninguém vai ler aquilo ali, nem vai prestar atenção. É aquilo que você falou, né, Jorge? A minha experiência no CARF, né, eu cheguei a receber memorial de 50 páginas. E você não vai ler. E até o advogado tentou entregar no dia antes. Ok, né? É uma tentativa. Mas pensa bem, você não vai chegar no hotel e vai ler 50 páginas, a não ser que você esteja com insônia, né? Por isso tem que ser uma coisa curta, uma coisa objetiva que vá prender a atenção
do conselheiro, né? E depois, junto com o próximo nosso vídeo, que é falar da sustentação oral, esse documento vai ajudar na sustentação oral, porque na hora que você estiver fazendo a sustentação oral, o conselheiro vai prestar atenção, ele vai ler aquilo, o seu argumento de defesa junto com o argumento que você está colocando na sustentação oral. Então, por isso que o memorial é um documento, né, importante, ele não precisa ser uma coisa muito formal, né, ele pode ser até informal, agora você vai simplesmente colocar qual que é o número do processo, quem é o contribuinte, quais são os principais argumentos que você está colocando. Então, no máximo 2 páginas. Se passar mais do que isso, eu diria, fica uma coisa muito extensa, as pessoas não vão ler. Então, essa é a importância. E qual que é o erro mais comum? É fazer uma coisa muito extensa, né? Na qual a pessoa não vai ler, não vai prestar atenção. Então, por isso que a importância desse documento no julgamento, porque ele vai ajudar o advogado junto com a sustentação oral, né, para poder convencer, né, os participantes do julgamento, o colegiado, a dar provimento, negar provimento ao seu recurso, né? Então, essa é a oportunidade que você tem para colocar os argumentos para os demais conselheiros e, junto com a sustentação oral, reforçar os argumentos da defesa. Então, seria, em linhas gerais, essa seria a importância do memorial, viu, Jorge? E outra coisa que é importante é que no memorial o advogado ele tem que, às vezes, né, dependendo do caso, como a gente falou em alguns exemplos nos vídeos anteriores, às vezes o caso é um detalhe só que ele vai ganhar, né? Então não adianta, ele Sim, já sabe que vai perder uma boa parte, por exemplo, na autuação, né? Então tenta focar naquilo que de fato, sim, efetivamente se pode ganhar. Não adianta querer fazer memorial e colocar toda essa matéria, sabendo que já tem, por exemplo, matéria que já tem jurisprudência consolidada, né? Não adianta sim, 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 querer fazer um memorial maior para tentar incluir todo esse bolo de matéria, sendo que, por exemplo, tem uma decadência ali, alguma coisa assim, que é muito mais relevante, que vai, claro, não vai trazer uma vitória sim, total, não vai derrubar o auto-infração, mas vai derrubar um pedaço desse auto-infração. Então, o memorial ele tem que focar nesses pontos, né? Ele não pode querer abranger tudo, fazer um resumo de todo o caso, sendo sim, que, sim. no caso já se sabe que a derrota é mais ou menos certa, né? Então, tentar focar, assim como na sustentação oral, né? Sustentação Sim, oral também. O advogado ele vai tentar fazer, vai focar naquilo que ele efetivamente pode ganhar, dependendo do caso. Claro, quando a matéria é controvertida, tem que falar sobre tudo. sim, Mas sim, sim, em alguns casos tem que tentar dar esse foco para que justamente o jogador que talvez não tenha visto isso no caso, ele fale, de fato existe enfim, não avaliei isso aqui, né? Vou ter que pedir, vou ter que tirar de pauta, enfim, para analisar melhor o caso. Então, acho que isso é a importância do memorial, assim, de forma semelhante à sustentação oral também. isso. Porque vamos pensar no caso, vamos imaginar que é um caso que envolve insumo piscofins, por exemplo. Então, né, fazer um memorial, e às vezes, por exemplo, na sustentação oral, leva até um vídeo, né, assim, demonstrando que aquilo é insumo, é usado no processo produtivo, por exemplo, né? Então, é o que você falou, tem que focar. Então, por isso que às vezes até te recomendo, se você puder ir numa sessão anterior e verificar mais ou menos como é que a turma julga, conhecer mais ou menos a composição, né? E tem matéria que às vezes a turma já tem entendimento pacificado. Então não adianta você ficar querendo reforçar aquilo, ou discutir aquilo, ou querer convencer eles, você já tem um entendimento. Então você tem que focar naquilo que você realmente acha que vai ganhar, né? Então é isso que é importante. Porque assim, a gente sabe, como advogado, você vai usar os argumentos todos que forem necessários. Mas a gente sabe que no julgamento, muitos deles já têm matéria pacificada, já tem até súmula, já até tem entendimento daquela turma a respeito da matéria. Daí, vamos para o próximo passo. Você pode perder naquela turma, mas você pode, de repente, reverter na Câmara Superior, porque já tem um entendimento diferenciado em outra turma. Então, é uma estratégia que você tem que levar. E por isso que a gente decidiu fazer esses vídeos, né, Jorge? Para poder passar essa experiência prática para quem nunca advogou no CARF, né? Ou está começando a advogar no CARF. Ou seja, são pequenos detalhes que vão fazer diferença na sua advocacia. Então, você pode perder uma batalha, mas não perdeu a guerra. De repente, você pode reverter isso na Câmara Superior. Então, por isso que a importância de ter esse memorial, né? E o conselheiro, que não é o relator, ele vai prestar atenção e pode ser, de repente, suscitar uma discussão, de repente pode suscitar um voto vencido, de repente, né? Ou uma declaração de voto, e essa declaração de voto vai te ajudar, talvez não no CAR, mas talvez no Poder Judiciário, porque você pode utilizar aquela declaração de voto como argumento para dizer, olha, esse entendimento não é pacífico, tanto isso é verdade que tem essa declaração de voto da pessoa
em sentido diverso, ou até o voto vencido, né? Se tiver um outro voto vencedor. Então, isso são coisas que a gente só vai aprender na prática, né? Exatamente. E outra coisa que é importante, também estava pensando aqui, é que até por o cara ser um órgão mais, vamos dizer assim, menos formal que o Poder Judiciário, uma coisa que se pode usar também nesses memoriais até é o visual law, às vezes, né? Que é vamos dizer assim, aquela forma de fazer uma petição mais visual mesmo. É, por Sim, exemplo, sim, vai sim. fazer uma decadência, talvez fazer uma linha do tempo, né? Não precisar ficar escrevendo todos os fatos. Então, isso é legal também de se fazer quando tu quer, vamos dizer assim, otimizar a peça, né? Para ela não ficar tão grande, porque daí tu escreve e faz ali uma coisa bem mais visual para o cara verificar de olha, de fato, realmente Sim, isso aqui sim. tá acontecendo. Então, talvez seja legal, assim como fazem apresentações no CARF, né, de Sim, PowerPoint, sim. usar o Visual Law talvez seja legal também. Eu conheço gente que usa também no Poder Judiciário, e essa ferramenta tem vamos dizer assim, tido uma evolução aí na redação de peças jurídicas, porque de fato facilita o entendimento de quem está julgando, né? Sim, sim. Porque é Então, é mais visual, uma né, dica Jorge? também. É. Outra coisa que é Exato. importante também, quando você fizer o memorial, se tiver a questão de prova, em que documento está? Que folha que está no processo? Porque vamos imaginar uma decadência, né? Eu participei de uma sustentação oral recente que tinha uma questão de decadência e foi fundamental eu ter feito a referência em que folha que estava no documento, porque foi fácil para a turma olhar no processo. Ah, tem a comprovação do pagamento na folha tal. Aí, que folha que está, doutor? Olhou, realmente tem a comprovação aqui. Então, não teve dúvida. Mas se você fica assim, né? Ah, tem comprovação de pagamento. E você não faz a referência, não sabe, que às vezes o advogado não se preparou para isso, e aí fica aquela discussão, e se não encontrarem no julgamento, ou não tiver aquela boa vontade, pode ser que você não ganhe, né? Aí depois você tem que entrar com embargo de declaração, ou até com recurso especial, uma coisa que você já tinha condições de poder ter feito a comprovação no dia do julgamento, né? Então, por isso que é importante ter essa preocupação, né? Exatamente. E, claro, casos de recurso especial serão, vamos dizer assim, mais limitados, né? Teria que ter o entendimento da outra turma divergente, mas a gente vai falar disso no próximo vídeo, então, Sim, pessoal. sim, Esse vídeo aqui a gente tentou se limitar mais ao memorial mesmo, né? Dar umas dicas de como elaborar um memorial. Claro que muitas dessas dicas vocês já tinham alguma noção, mas o professor Pedro Ana tentou dar vamos dizer assim, uma voltada mais para o processo administrativo federal mesmo, para o CAR, porque o pessoal está mais acostumado a memorial no próprio Poder Judiciário, né, que é um pouquinho diferente. Então, sim, sim, mas só para a gente finalizar aqui, no próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre recurso especial, né, que é algo bem específico no processo administrativo federal, é algo que demanda um conhecimento um pouquinho mais profundo, né, e não é só fazer um recurso aí, não é que nem um recurso especial para o STJ, que também às vezes tem divergência jurisprudencial, mas é um pouquinho mais complicado de ter o recurso admitido. Então, agradecemos aí as visualizações de todos que acompanham o canal aí. Não se esqueçam de nos seguirem nos outras redes também, como o Instagram, professor Pedro Arano Contabilidade para Advogados, no seu perfil pessoal, e eu também lá na estante tributária. Então, creio que seja isso, né, professor? é isso aí, Vemos até Jorge. o próximo vídeo, então. Vai ser sobre o recurso especial, com esse um tema bem legal também, bem interessante. Até a Então tá bom. próxima, então. Obrigado a todos, até a próxima. Até logo.